outro assunto que eu acho que foi uma grande vitória ontem à noite para os opositores, para quem está ligado no processo de impeachment. É claro que ainda cabe recurso, né? E até vou pedir para o Matheus comentar essa possibilidade, nosso jurista, um dos nossos juristas aqui do Arquibancada, né? Matheus. Mas é o seguinte, ontem a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar para garantir que a votação do impeachment de Casares seja híbrida, ou seja, não é só presencial, como o Outem havia determinado. Então, ela pode ser online ou presencial. Isso pode aumentar o quórum, ou seja, a quantidade de conselheiros que vão votar. Porque, para vocês entenderem como é que foi feito o negócio, o presidente do Conselho Deliberativo, Outem Aires de Abreu, ele tinha definido por si, na sua interpretação do estatuto, que a votação tem que ser totalmente presencial, 100% presencial, é mandatório, e tem que ter um quórum de 75% dos conselheiros lá, senão nem vai votar isso aí. E aí, claro, dificultava bastante, tem muito conselheiro que não está no Brasil, tem muito conselheiro que está com problema de saúde, com idade avançada, então ia diminuir. Aí ontem a Justiça concedeu essa liminar que basicamente ela faz o seguinte: você, conselheiro, pode votar online ou presencialmente. E um outro artigo que foi interpretado, Matheus, é o seguinte: para o processo de impeachment passar, você não precisa mais dos 191 votos, e sim de 66%, ou seja, 2/3 dos conselheiros presentes votantes, para que o processo siga adiante. Então, ele não é que facilita, mas ele dificulta menos o processo de seguir, né, Matheus? Explica um pouco para a gente aí. Bom, vamos lá. Eu não quero ser prolixo com esse juridiquês, mas o que acontece é que nesse processo de impeachment existe um rito, e o rito está no Estatuto do São Paulo, daí vem a divergência. O Estatuto do São Paulo prevê, em seu artigo 58, a competência do Conselho Deliberativo. No artigo 112, ele prevê especificamente a destituição do presidente da diretoria. Então, a priori, no começo, a convocação de Outem Aires para o dia 14 era com fundamento em 3 artigos. O artigo 63, o artigo 79 e o artigo 112. O artigo 63 de quando há Assembleia Extraordinária, o artigo 79 é de possibilidade de destituição do presidente, e o artigo 112 é o que justamente diz que, para que o presidente seja impeachado, existe o quórum de votação de 2/3. Só que o que aconteceu? Então, logo ele soltou esse edital de convocação para a Assembleia, que seria no dia 14, o Júlio Casares entrou com uma documentação na presidência e exigiu que, na realidade, o quórum fosse o quórum do artigo 58, parágrafo 2º. O artigo 58, como eu disse, trata da competência, ele fala que o Conselho Deliberativo é competente para, aí na linha G, fala que é competente para destituir o presidente, e no parágrafo 2º, ele diz que essa competência exige um quórum de 75%. Então, como havia esse conflito, a gente percebeu lá no dia da coletiva do Outem que ele disse que havia uma antinomia. Eu acho interessante, né, que esses juristas, como o Outem, ele é formado na egrégia faculdade do Largo do São Francisco, eles não explicam, eles apenas soltam e a informação e um abraço. Antinomia é um conflito de normas, um conflito aparente. Então ele dizia assim, no conflito de normas entre uma norma que prevê um quórum maior e um quórum menor, a que deve prevalecer é a de quórum menor, porque, no caso, a gente está tratando de um réu, e em dúbio pro réu é o que vige no direito, ou seja, na dúvida tem que beneficiar o acusado. Nesse caso, então, o quórum não seria de 191, seria de 170, quer dizer, desculpa, não seria de 170, e sim de 191. Aí, após essa entrada de Casares com esse documento, ele alterou, fez um novo edital, e esse edital mudou a data para a sexta-feira, o dia 16. Porque quando você muda a fundamentação, você tem que fazer uma nova convocação de edital. E aí, quando ele fez isso, a oposição se movimentou e aí propôs uma demanda, né, propôs uma ação no Popular, que é justamente uma ação anulatória dos efeitos dessa convocação.
porque a oposição entrou com essa ação para que esses efeitos da Assembleia não fossem o que eles queriam, né? O Outem e o Casares definiram que seria o quórum mais alargado de 191 com voto presencial. Então, o que foi o pedido nessa liminar? Porque, assim, ó, é uma ação anulatória com pedido liminar. O pedido liminar é um pedido que ocorre antes da sentença, porque se a gente for esperar a sentença, vai demorar muito. Vamos ter a seguinte compreensão. Eu preciso fazer uma cirurgia de urgência no sábado. Eu entro com ação, peço uma liminar. Por quê? Porque nessa liminar eu falo assim, ó, se eu não fizer a cirurgia no sábado, eu vou morrer. E aí na sentença, a sentença vai apenas confirmar que eu necessitava realmente dessa cirurgia ou não. E aí a gente batalha para ver se eu vou ter que devolver esse dinheiro ou algo do tipo. No caso, a Assembleia já vai ser sexta. Então, a oposição entrou com esse documento, quer dizer, com essa ação, né, propôs essa demanda com esse pedido de liminar. E nesse pedido liminar ela falou assim, ó, a votação ela deve ser com o quórum do artigo 112 e com a votação sendo presencial e semipresencial, ou seja, online. E aí saiu ontem já a liminar, que foi deferida pela Justiça de São Paulo, no sentido do que Sena falou, né? A votação vai ser semipresencial e presencial, e ela falou que não existe antinomia, ou seja, não existe conflito entre as normas. O que a juíza disse, a juíza da terceira vara, foi que o artigo 58 trata de competência, né? Ali é o quórum de competência. Já no artigo 112 é o quórum de votação. Então ela falou, não existe esse conflito que vocês estão tratando aqui. Na realidade, um é um, o outro é outro. Então, na sexta, a gente terá semipresencial com a necessidade de ao menos 191, que é o quórum do artigo 58, parágrafo 2º, mas, para votação, o quórum é dos 75%, como o Sena falou. Qual é o grande problema disso? É que a própria fundamentação da decisão fala, ó, a primeira fundamentação foi o artigo 63, o artigo 79 e o artigo 58. E aí teve que passar para uma nova data porque mudou a fundamentação. Ora, se vai mudar novamente a fundamentação, acredito eu que o presidente do Conselho Deliberativo, quando for citado, tenha que mudar a data mais uma vez. Esse é o perigo, porque mudou a fundamentação novamente. Vai ser um outro artigo, porque ele tinha fundamentado no artigo 58, parágrafo 2º. Agora vai ter que ser novamente no artigo 112. E uma outra coisa que a gente tem que ter noção é que isso é apenas uma liminar. Uma liminar é uma decisão precária do juízo. Então, é uma decisão que não analisa com profundidade, é uma decisão que a gente chama de perfunctória, ou seja, é uma análise por cima. Ele não analisa o mérito em si, o mérito é só na sentença. Então, por ser algo precário, pode ser revertido a qualquer momento, e não tenham dúvidas de que porque assim, o polo passivo da demanda é o São Paulo Futebol Clube, mas como o terceiro interessado é o Júlio Casares, muito provavelmente ele vai agravar essa decisão, com certeza, para que chegue no Tribunal de Justiça e se reverta. Então, a gente ainda hoje vai ver um desenrolar muito grande dessas situações, mas basicamente é sobre isso que se tratou. Sena já definiu bem aí. Sexta-feira, a decisão é voto semipresencial e o quórum de 75% para a votação do impeachment de Júlio Casares. E aí, só uma outra dúvida, que aqui também é do chat, o Matheus. No caso, então, claro, por ser uma liminar, ela pode ser revertida, porque ela é uma decisão temporária, assim, ela não é a profunda, né, de análise. Mas, por exemplo, eles podem tentar alegar o seguinte, dentro do que você falou, a chance maior é deles tentarem mudar a data da votação ou de reverter totalmente o cenário para voltar ao anterior, de o quórum ser de 75% e da votação ser de 75% também. Qual que você acha que é, digamos assim, mais fácil de acontecer num caso de recurso do Casares e da galera lá? É mudança de data ou voltar para a quantidade de votos anterior? Pronto, o que acontece? A gente viu também na sexta que o Outem afirmou com todas as palavras. Alguém perguntou, não me lembro quem, Chacon estava lá, pode elucidar isso para a gente aí, mas alguém perguntou ao Outem
se havia probabilidade de judicialização dessa questão. E o outro foi bem claro e disse, na realidade, isso daí é inviável juridicamente, tem 0,0% de chance, né? Ele fala. A pergunta foi do Alex Vieira. Pronto, do Alex Vieira. Ele perguntou e ontem falou com todas as palavras que a chance era de 0,0% de chance de passar. Por quê? Porque ele falou que na reunião do Conselho Consultivo, que é aquela reunião prévia em que o Conselho Consultivo disse, eles votaram, né, contra a possibilidade de impeachment, é consultivo, né, um parecer. Para eles, com análise jurídica, não havia motivo para impeachar o presidente Júlio Casares. Então, com base nisso, com base nessa convicção do próprio Olten Ares, que é o presidente do Conselho Deliberativo, acredito eu que eles entendem como frágil essa questão do quórum. Para eles, o quórum vigente seria o quórum do artigo 58, parágrafo 2º. Só que, Sena, a decisão é muito bem fundamentada. Ela afasta totalmente a questão da antinomia. Ela fala, não existe conflito. Eles vão recorrer disso, vão alegar, não, na realidade o que deve prevalecer é o artigo 58, parágrafo 2º. Eles vão querer mudar o quórum, mas é muito difícil que eles consigam reverter tanto a questão do quórum como o semipresencial. Inclusive, na questão do semipresencial também, o Olten falou que algum jornalista perguntou a ele que diversas ações anteriores foram votadas com quórum semipresencial. Ele falou, diversas é uma palavra incabível, não é diversas, algumas. Ele falou uma coisa nesse sentido assim, e em razão disso, a decisão também se manifestou com relação a isso e falou igual ao jornalista, né? Na realidade, pelo fato de outras acusações de gravidade com relação a dirigentes terem sido semipresencial, então não haveria motivo para que o do presidente também assim o fosse. Então, eu acredito que eles vão, com certeza, daqui a pouco, não tenha dúvida disso, recorrer com relação a isso, mas, em paralelo, a política também vai agir. E aí eles vão tentar, com certeza, adiar, porque a fundamentação se alterou, para ganhar mais tempo, para poder fazer qualquer outra movimentação jurídica e também dar tempo de o agravo ser julgado no Tribunal de Justiça. Cara, isso teve um ponto que o Matheus falou, Chacon, que para mim é o que chama mais atenção e volta na sua pergunta para o Olten na coletiva, né? O São Paulo é a vítima e aí tem o benefício ou interesse de terceiros, né? Porque o São Paulo, como instituição, ele deveria meio que se posicionar assim, cara, beleza, se a justiça definiu isso, tá tudo bem, vamos lá, deixa o conselho votar. O conselho tem que definir se o impeachment segue ou não, né? E pronto. Só que o São Paulo tá atuando em causa do Casares e da galera lá dentro, porque eles vão caçar a liminar, eles vão tentar reverter o cenário de novo em benefício do Casares continuar no poder. E não é para apurar o que tem que ser feito. Porque, assim, quem não deve, não teme. Se o Casares é inocente, se o Casares não teme nada, e quando eu falo Casares, é todo mundo, tá? É Douglas, Mara, Carlo Magno, todo mundo, tá? Mas se eles são inocentes e não tem nada a temer, eles deviam chegar e bancar. Falar assim, eu sou o Júlio Casares, eu sou presidente do São Paulo, eu não devo nada e o conselho pode votar sim, porque eu posso provar que eu sou inocente e eu não tenho nada a desabonar. Então, conselho, pode votar sim, porque eu tenho certeza que eu vou continuar como presidente. Mas essa manobra já denota culpa, né, Chacon? Tá mudo, Chacon, peraí. Essa proteção muito, muito grande aí por parte de alguns membros do conselho, e claro, quando você tem o sistema na sua mão, que é o caso do Casares, o caso dessa gestão, né, você consegue fazer negociações, né? Carlo Magno já foi o nome para ser o candidato a presidente. Hoje fala-se do Olten sair pela situação, né, que vai virar oposição, talvez com uma aprovação no impeachment, e essa questão, essa decisão da liminar de permitir o voto híbrido, né, acho que pode fazer toda a diferença. Aí eu começo a ver, sim, uma real chance de aprovação do impeachment do Casares. Aí eu começo a ver. Se for presencial, esquece. Presencial não vai dar, não vai bater. Agora, híbrido,
eu começo a acreditar que o impeachment possa passar. Mas essa grande proteção em cima, ou a criação de dificuldade para a votação do impeachment, eu acho que é um dos atestados de culpa. Acaba sendo, né? Se você não deve, se você vai, como é mesmo? Se você vai provar a sua inocência com tranquilidade, né? Você fala, ó, me deem tempo. Lá, pergunta para o teu advogado, quanto tempo a gente consegue reunir as coisas para provar que eu não tenho nada a ver? Ah, 1 mês. Ó, 1 mês. Deixa eu provar em 1 mês, põe a votação para daqui 40 dias. Eu provo para vocês que eu sou inocente. Pronto. Acho que tá um bom... libera voto híbrido, não tem problema, né? O limite é 171, que seja 171, não tem problema, né? Para bater, porque eu vou provar para vocês que isso não tem nada a ver. Mas quem cria dificuldade, que é o presidente do conselho, aliado político do Casares, e que no conselho consultivo colocou a sua opinião de que não deveria abrir o processo de impeachment, quando você tem isso, o que o torcedor vai achar? Falar, pô, o cara tá dificultando porque ele tem culpa, porque ele quer se proteger. É difícil, e não confundir injustiça com um erro de avaliação. Não tem um erro de avaliação aí. Os caras estão dando todos os elementos para o torcedor achar que fizeram algo de errado. Então, como é que eu vou julgar o torcedor que acha que o Casares tem culpa? Não posso. Os caras estão fazendo de tudo para proteger. Se você não tem nada a esconder, você vai falar, ok, não tem problema, que seja feita a votação, só me dá um tempo, eu preciso de um tempo para provar. Ok? Beleza, tá aqui. Enfim. Cara, complicado.